Olá, 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 peixes! Tudo bem com vocês? E aí, essa lua nova em Virgem? Tá perto do seu sol? A lua aconteceu a 22 graus de Virgem, então se você tem o sol entre 17 e 27 de peixes, você foi impactado de forma mais potente com essa lua nova, né? Em oposição ao seu sol aí, tá? Eu sou a Dan Moraes, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos ao canal da Alquimista, né? Eu trabalho com astrologia, com tarô e com terapia floral alquímica. Então, vamos voltar a respeitar os ciclos da natureza, vamos nos entender como parte dessa natureza que tá em plena destruição, né, gente? Esse mês de setembro não tá fácil não, né? Vocês têm parentes lá no sul? Ou vocês são do sul? Minha solidariedade para todos vocês, né? E quem tem também tem uns outros. Olha aqui, ó, saiu a torre para vocês, hein? Acho que vocês, muita gente que tá aqui foi de alguma forma impactado aí por essa lua nova, né? A gente tá com muitos planetas retrógrados, muitos momentos. A lua tá sentindo trígono, né? Tanto de Plutão quanto de Urano, oposição de Netuno, né? Que são os 3 planetas mais longe da gente, mais geracionais, né? Então, olha a importância, né? Dessa lua. Pajem de copas, depois da torre, né? Depois da tempestade, vem o cuidado, né? É engraçado como às vezes essas tempestades, né? E por ironia, né? Eu comecei falando dos desastres, né, gente? Eu não comecei falando dos desastres em todos em todos os vídeos não, tá? Eu já tô, é o 6º que eu tô gravando já de vocês. Ó, Justiça, 10 de Pentáculos. Às vezes nas tragédias, é nas tempestades que a gente consegue aflorar o lado mais misericordioso, compassivo, solidário, generoso das pessoas, né? Por que nós humanos a gente é desse jeito, né? A gente precisa sofrer. A gente precisa, né, entrar em processos de... Essa carta tá querendo muito aparecer, ó, o ermitão. A gente precisa entrar em processos de sofrimento para conseguir mostrar o melhor de nós, né? Não sei se vocês têm a ideia... Ó, mais uma aqui querendo aparecer. Rei de Ouro. Não sei se vocês... Acho que é fácil de perceber isso, né? Como a gente consegue... aflorar o nosso melhor quando tem as desgraças. E eu acho que talvez, né, e aqui no seu jogo, tá ficando muito claro que alguma situação tempestuosa, né, essa carta da torre aqui tem um símbolo de Marte, eu vou mostrar pra vocês, ó, o enforcado pra terminar, e no fundo do baralho, o 10 de copas. Nossa, temos 2 10 na mesa, hein? Fica muito claro aqui pra mim, peixes, que o que quer que seja, né? Ó, aqui na carta da torre que eu falei, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tem um símbolo de Marte, ó. Tá vendo? Uma bolinha com uma setinha pra cima, né? Marte é o deus guerreiro, né? Marte é o deus da agressividade, da impulsividade. Só que ao mesmo tempo também é o cara que vai para as batalhas, né? É o cara que conquista, é o cara que resolve as contendas. Então, a tempestade, né? A situação desesperadora que muitas vezes acontecem às vezes a ponte para a gente resolver alguma situação, né? Para a gente entrar em acordo, para a gente às vezes até conquistar mesmo, sabe? Fazer valer uma ideia, né? Se fazer respeitar, se defender. Então, dentro, né, de tudo que está acontecendo, que eu já mencionei aqui, não vou ficar repetindo para não tomar muito do tempo da leitura de vocês, parece que precisava acontecer alguma coisa parecida na sua vida, né? Às vezes a perda de alguém, às vezes, e a perda que eu digo às vezes de morte mesmo, a morte de alguém, ou a perda de algum tipo de luto na sua vida, né? A perda de um trabalho, ou às vezes uma reforma inesperada em casa, né? E aí isso acaba se tornando a bênção que você estava tanto pedindo, né? Às vezes a gente pede milagres para Deus, né? Para o universo, para o Criador,
E a forma dele entregar esse milagre pra gente é destruindo alguma coisa, sabe? Infelizmente, né? E aí a justiça se faz, sabe? Aí às vezes é nessa hora que você precisa fazer uma reforma, né? Que um cano estoura e você precisa fazer uma reforma que não estava prevista, aí que você reforma o seu banheiro que você estava querendo há 20 anos e não tava se organizando para isso, entendeu? E aí você precisa, né, se organizar para isso e a justiça acontece, sabe? Porque assim, tanto o 10 de ouro quanto o 10 de copas, né? Os 10 eles falam um pouco de final de ciclo, mas eles falam também de conquista, né? O 10 de ouro, muito de conquista material, né? O 10 de copas de uma conquista emocional, assim, sabe? De você passar por cima de várias coisas e chegar num lugar em que você possa estar satisfeito com o que você está vivendo, né? Então, dando o exemplo do cano que eu falei, né? Imagina só, você tava lá toda uma cambúzia com o seu banheiro que você queria reformar e não se organizava para isso, nunca sobrava dinheiro. Aí na hora que rompe um cano, que você precisa quebrar o banheiro inteiro para descobrir onde tá o vazamento, né? A urgência se faz e você é obrigado a gastar menos com brusinhas no shopping e reformar o seu banheiro. E aí você, né, passa pelos perrengues, chega no final e fala, putz, finalmente eu tenho o banheiro que eu gostaria de sempre ter tido, né? E aqui eu tô dando um exemplo leve, né, gente? Mas assim, eu sei que às vezes as coisas, né, às vezes essas tempestades elas vêm, né, que nem eu falei da coisa do luto, né? Às vezes você perde alguém mesmo, só que, né, às vezes esse espírito precisava se libertar, e aí te liberta também para fazer outras coisas. Eu sei porque conhecimento de causa, foi exatamente o que eu passei, o que eu enfrentei quando eu perdi minha mãe, assim, ela era o meu porto seguro, só que a passagem dela, né, o caminhar dela para o outro plano me possibilitou tomar muitas decisões que com ela aqui eu não teria tomado, com certeza, entendeu? E estar vivendo hoje coisas que talvez eu não estivesse vivendo com ela aqui. Estaria vivendo outras coisas? Sim, mas assim, sabe? Então, e aí para isso, para poder entender tudo isso, sabe, né? Para poder realizar tudo isso, digerir tudo isso e entender, né, como que uma justiça vem de um luto, como que algo bom pode vir, entendeu? De uma dor tão grande. Aí para isso a gente precisa quietar. Para isso a gente precisa, para poder entender isso, né? E não entender com a cabeça, tá, gente? É uma coisa mais espiritual que eu tô falando aqui, tá? É um entendimento que vai além das palavras, sabe? Além de todo o entendimento, sabe? E aí, para isso, a gente precisa quietar, a gente precisa assentar, aterrar, né? O Rei de Ouro fala muito da gente aterrar, voltar pro básico. Vamos ficar um tempo só fazendo o básico, sabe? Sem ficar se distraindo, se envolvendo com um monte de coisa. Vamos fazer só o que precisa ser feito, porque eu preciso desse momento para poder recomeçar, né? O enforcado ele fala tanto de processos de sacrifícios, como ele fala também de processos de você entender que às vezes de ponta cabeça é o seu melhor lado, né? Então, assim, às vezes, eu nunca me imaginei solteira, né? Nossa, eu namoro, vamos supor, às vezes você começou a namorar ela com 12 anos na sua adolescência, foi emendando um namoro no outro, casou e aí agora o seu casamento acabou. Casamento, sei lá, de 10, 15 anos acabou. Nossa, mas eu nunca me vi solteira ainda. Cara, talvez você, né, é exatamente vivenciando, né, se dando esse direito de viver solteira por um tempo, é que você vai descobrir facetas suas que você não conhecia. A bênção, né, que às vezes você fica pedindo para Deus, ele quer te entregar através, e olha só que doido, gente, saiu a torre aqui do baralho cigano também, entendeu? Bem que a torre no baralho cigano, ela tem uma ideia mais de fortaleza, tá? Ela tem uma ideia de ser um lugar de refúgio, de ser um lugar onde você tá no alto, não é esse significado mais catastrófico como é no tarô, tá? Então, a gente começa com uma torre catastrófica e a gente termina com uma torre de forte mesmo, sabe? Tipo os fortes que a gente tem nos portos, né? Naquele lugar de segurança, aquele lugar que te dá estabilidade, que é um lugar de proteção. É isso, tá? Então é assim, a gente começa com uma torre catastrófica
né? Que faz ruir todo o seu castelinho de areia mesmo, e a gente termina com uma torre que te traz segurança e proteção. Então esse é o caminho, tá? Então assim, se permita viver todos os processos que você tá vivendo, encare os lutos, se esse for o caso, tá? E não se prive desses momentos de eventual reclusão, de encarar essas situações todas, ilumina, né? O eremita, ele traz essa vela que ele traz na mão, é para iluminar o próprio interior, tá? É entender como que o sofrimento pode se tornar bálsamo na sua vida, tá bom? E aí o mantra, tá? Para te acompanhar nesses dias aí que podem ser, que sejam difíceis, tá? Não vou dizer, não vou passar pano aqui não vou pintar de azul o que não é azul, tá? Então, fica com eu permito que o dinheiro inesperado se manifeste na minha vida agora. Já pensou? Olha só. E o dinheiro aqui, encare, não sei se vocês vão conseguir ler, tá? Eu permito que o dinheiro inesperado se manifeste na minha vida agora. Entenda o dinheiro como energia positiva, tá? Como energia de troca, como energia de você ter recursos para adquirir outras coisas. Então, eu permito que essa fortaleza, que essa segurança, que essa energia e capacidade de resolução. Lembra do Marte que eu comentei aqui no começo? Então, essa capacidade de me bastar. Eu permito que isso chegue e que me acompanhe nesses dias e nesses processos todos que eu preciso encarar. Tá bom, peixes? Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo.